Bom dia, bom dia. Essa palavra que eu vou dar agora, ela tem Deus, o Espírito Santo de Deus, que é quem dá a revelação da palavra, ela dá de diversas maneiras. E hoje Deus me deu de maneira diferente. Hoje Deus me deu todo mundo. E diga para você mesmo, eu não sou todo mundo. Que é o que eu vivo falando para as minhas filhas. A palavra de Deus em Mateus 25 fala que 10 virgens estavam esperando o noivo, né, para o casamento. Todas as 10 estavam com as suas botijas cheias de azeite. Dormiram porque aparentemente ele estava demorando, se cansaram, dormiram. Mas de repente, ao sinal da meia-noite, elas acordaram. E as 10 começaram a ir, só que 5 perceberam que as suas lâmpadas estavam apagadas. E 5 caminharam, e as que estavam com lâmpadas apagadas, elas pedem, pô, me dá um pouco de azeite. Por quê? Das 10, 5 eram prudentes. E as 5, além de estarem com a sua lâmpada acesa, levaram mais azeite, porque não sabiam nem o dia, nem a hora que o noivo ia vir, que o noivo ia chegar. Só se sabia que ele ia chegar. E as loucas não. Deve chegar qualquer dia. Pegaram, vieram de qualquer jeito, vieram de qualquer maneira e não trouxeram azeite para colocar nas suas botijas. A palavra da revelação que Deus me deu hoje é que 10 significa totalidade. Todo mundo está esperando morar no céu. Todo mundo está esperando e pensando que vai no final dessa vida morar com Deus. Mas entenda, 5 era prudente, 5 era louca. Ou seja, Deus está falando que uma parte da população mundial, uma parte dos que já morreram, uma parte dos que estão vivos hoje, uma parte dos que ainda vão nascer, estão querendo morar no céu. Mas uma parte é prudente. A outra parte tem o mesmo pensamento, mas é louco. Não sei de que azeite você está precisando hoje, mas Deus hoje está falando. A palavra de Deus é bem clara, não sabemos o dia nem a hora em que Jesus vai voltar. E mais, meia-noite simboliza o seguinte no mundo espiritual. Meia-noite nós não sabemos se é o final do dia ou se é o começo de outro dia. Aguarde. Qualquer hora você vai ouvir o som da última trombeta. E Jesus. E a palavra fala que nesse dia, quando olharmos para o céu e vermos Jesus Cristo no céu, com todos os seus anjos, com toda a sua glória, vindo buscar o seu povo, e esse planeta se desfazendo, muitos, ao ver que esse planeta está se acabando e olhando para o Salvador, vai dobrar o joelho, vai implorar a salvação. Mas aí já é tarde. É só ler Mateus 25. Aí já é tarde, porque o azeite que era necessário, ou seja, a presença de Deus que eu busco todo dia, através de aceitá-lo como único e suficiente Salvador, porque não existe outro que morreu na cruz. Aceitá-lo, orar, jejuar, ler a Bíblia, entender, ter entendimento das coisas de Cristo, o que Ele espera de mim, minha mudança de caráter, porque não adianta eu estar socada dentro da igreja e não viver o João 3, onde fala de um novo nascimento, onde é necessário eu morrer, tudo aquilo que eu acredito, mas que está errado, que Jesus fala, olha, isso aí é lixo, joga fora, eu preciso tirar esse lixo de dentro de mim. Isso é ser prudente, isso é encher a minha botija de azeite, isso é estar esperando a vinda do noivo, isso é estar ficando com a minha lâmpada acesa. Eu todos os dias tirar o lixo da hipocrisia, o lixo da mentira. E gente, o diabo ele é tão sinistro que uma das maiores armações dele contra a minha vida, uma vez me entregaram dentro de uma vigília. Olha, o diabo tentou de tudo para te parar, não conseguindo estar tocando na tua filha, mas ela tá aí, ó, de pé, casada, tá grávida, vai ter neném, porque até isso ele é um derrotado, um pobre coitado que perdeu a salvação. Para ele não tem volta, mas para mim, para você que estamos vivos, é dia de arrependimento. É dia de aceitar Jesus como único e suficiente, porque só ele morreu na cruz, só ele aguentou o tapa que era para mim, só ele aguentou as humilhações que era para mim, que era para você. Ele aguentou no nosso lugar e ele está vindo. Imagina, nesse grande dia, todo mundo olhar para o céu, a última trombeta, o planeta se desfazendo, se acabando, e o povo de Deus olhando para o céu e ver Jesus
não aquele Jesus morto porque ele morreu e ressuscitou, não aquele Jesus derrotado aparentemente para o ser humano, para Satanás, mas através, ele estava ali vencendo a morte, então ele ressuscitou, ele é mais do que vencedor, e eu nele, quando eu acredito nele, quando você acredita nele, você passa a ser um vencedor em Cristo Jesus, ou seja, através de Cristo Jesus. E aí você olhar e ver Jesus e todos os seus anjos vindo nos buscar, querido. Isso é estar com a botija acesa, isso é ter azeite de reserva, porque meia-noite significa, não sei se é o final do dia, não sei se é o começo do dia, não sei que hora que ele vai voltar, se é hoje ou se é amanhã, mas a palavra fala meia-noite justamente para você saber que a qualquer momento, e ele deixa bem claro que nesse dia muito joelho se dobrará, e muito não, opa, errei, ser humano erra, mas Deus não erra nunca. Todo, olha o que Jesus diz, todo, o meu joelho, o teu joelho, o joelho de quem nunca acreditou, que nunca, eu ainda acredito em Deus, eu, hein, pra que isso, eu que mentirada, esse joelho vai se dobrar também, a igreja vai dobrar o joelho com alegria, porque já está com a botija e com a reserva de azeite há muito tempo, são as prudentes, mas o louco que tem falado, não acredito em Jesus, eu vou na igreja domingo e vou encher minha cara, domingo de manhã eu vou na igreja, domingo à tarde eu encho a minha cara, mentira, engano, adultério, né? Tudo que é errado, Deus fez o homem e a mulher para constituir casamento, fora disso está tudo errado. Então eu tenho que viver aquilo que é de Deus, eu tenho que viver. Até esse joelho daqueles que não vivem, ou seja, até estão mais ou menos acreditando que tem um povo morno, né? Mais ou menos. Jesus fala que tem o frio, o morno e o quente. E olha o que Deus fala, preferia que tu fosse frio, porque o morno eu tô a ponto de vomitar. E quem é o morno? O morno é todo aquele que diz que acredita em Deus, que até está indo na igreja direitinho, mas que dentro do seu interior não houve mudança de vida, né? Até esse, olha o que Jesus fala, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Mas aí vai ser tarde demais, querido, porque a gente só vai alcançar salvação enquanto ouvirmos a voz dele, mas ele para nós ainda está invisível. Porque quando ele se torna visível, já não há mais salvação para aqueles que não aceitaram e há alegria para aqueles que aceitaram. Sabe o que o diabo já está fazendo já há muito tempo comigo? Tentou de tudo, né? E agora ele deu para levantar pessoas para ficar gritando comigo. Do nada a pessoa grita, do nada a pessoa me dá esporro. Aí eu tento conversar com a pessoa, falar, olha, não é isso, olha, não é aquilo, e a pessoa tá lá gritando igual uma maluca, não consegue compreender de maneira nenhuma, né? E eu fico olhando. Aí, e detalhe, as pessoas que gritam comigo, quando elas parecem que querem atrair multidões, elas estão gritando alto. Essa semana a menina chegou a se afastar de mim, ficar um pouco longe e alterar a voz, ou seja, ela queria que todo mundo visse a história que ela estava inventando na cabecinha dela, né? A história. E eu tentando explicar, filha, eu só pedi isso aqui, só perguntei isso aqui, só isso. É um procedimento que a gente tem que fazer e ela tentando armar um show. Mas ela não percebe que quem está colocando isso, porque a nossa luta, aqui ó, maturidade espiritual, não é contra a carne. Eu sei que é o diabo. Ela não sabe, mas outras pessoas já se levantaram, aliás, quando um grita contigo e o outro vê, os outros acham que pode gritar também, né? Agora ela não sabe que o diabo armou uma cilada na minha vida, que é tentar me envergonhar no meio de multidões, fazendo escândalos, coisas para envergonhar meu nome, para sujar meu nome. Mas quem conhece a Dona Márcia, quem conhece a Dona Márcia sabe que a Dona Márcia tem caráter, sabe que a Dona Márcia é apaixonada por Jesus Cristo. Dona Márcia pode até errar porque ela é ser humano, mas ela vai pedir perdão, né? Por quê? Porque isso é manter a minha botija cheia de azeite e ter azeite de reserva. Se eu grito de volta, se eu grito com ela, eu tô correndo. Aí o diabo, quase todo dia, querido, levanta um louco, sem perceber que está sendo usado por Satanás para arrancar de mim a minha salvação. Sabe, eu estou te dando esse testemunho porque o diabo vai levantar contra a tua vida com alguma situação que tu sabe que é errada. Tu sabe que é errado. Tu sabe que é errado, querido. É errado você entrar no ônibus, não pagar passagem. Que isso? É errado. Se você não tem condições de pagar a passagem naquele momento, você faça a oração seguinte.
Faça uma oração para Deus, fala: Senhor, estou saindo daqui envergonhado, vou entrar ali, vou pegar o trem sem pagar a passagem, vou passar pelo buraco, não vou pagar a passagem do trem, mas preciso pegar o trem, preciso pegar o ônibus, mas me faz voltar com dignidade, porque é isso que Jesus quer para mim e para você, dignidade. Porque quando eu entro no trem, eu entro no ônibus sem pagar, querido, para Satanás eu sou considerado ladrão, e Deus não quer isso para nós. Deus não quer que o acusador tire de nós esse azeite tão necessário para entrar no reino dos céus. Todos os dias o diabo vai te rondar, porque Jesus falou que o inimigo, o diabo, está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Ele está nos buscando quem possa tragar. Olha só, o diabo é um cara que ele não falta trabalho, ele não dá desculpa para não estar presente. Ele é um cara trabalhador, mas para que ele trabalha? Para nos matar, roubar e destruir. E como eu costumo dizer, eu sou o papagaio de Cristo. As palavras que você vê saindo, escuta saindo da minha boca, não são minhas, mas são de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, o nosso Salvador. E é Ele que fala que Ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. É Ele que fala que o diabo, ele rouba, mata, engana e só veio para destruir. E que Ele é quem tem a palavra de vida eterna, Ele que é o caminho, Ele que é a vida. Então são palavras de Jesus Cristo. Não dá para morar no céu, não dá para fugir do inferno. Não queira morar no céu para fugir do inferno, querido. Queira morar no céu, porque no céu você não vai ter que se preocupar com pessoas mentindo, te caluniando, com pessoas te agredindo. No céu você não vai ter que se preocupar com contas para pagar, com pobreza, com falta de alegria, porque lá, olha o que Jesus fala, lá não haverá choro, lá não haverá lágrima. Não aceite Jesus porque você está com medo de ir para o inferno. Aceite Jesus porque você quer um mundo melhor, porque você olha e vê e fala: pô, esse mundo só miséria, esse mundo, pelo amor de Deus, que mundo horrível. Mas Deus não criou esse mundo horrível. Deus tudo fez, tudo criou, mas quando Adão e Eva pecaram, Satanás teve legalidade através de pessoas que não querem o evangelho, que não querem Cristo, pessoas que acham que, pô, tá legal, nós queremos um mundo melhor, mas não estamos tomando atitudes para que esse mundo seja melhor. E esse mundo está corrompido, ele está perecendo. Palavras de Jesus Cristo, não minha. Esse mundo está corrompido, perecendo no inimigo. Jesus Cristo falou isso, não foi eu. Gente, eu acho horrível que às vezes eu estou pregando, é tão natural da minha boca sair a Bíblia, que as pessoas acham que é eu falando. É lindo que olhem para mim e acham que é eu falando. Essa semana eu ouvi uma pessoa falar que eu sou poeta, mas não tô, eu fico igual um papagaio. A palavra de Deus, ela flui da minha boca porque eu li a Bíblia. O Espírito Santo só traz a noção. Eu preciso comer a palavra de Deus. Como eu posso dizer que eu conheço alguém se eu não investigo a vida desse alguém, se eu não convivo com esse alguém? De longe não dá para saber quem é esse alguém. Então eu tenho que viver. E como é que eu vivo com Cristo? Através de orar, através de ler a palavra de Deus, através da oração, o Espírito Santo vai te falar: olha, isso aí que tu tá fazendo não tá legal não, não faz assim não. Quantas e quantas vezes eu tô na minha cozinha, quantas e quantas vezes eu lavando a minha louça, falando com Cristo, antes de passar por essa porta aqui, querido, a voz de Deus vinha irada, porque Deus não tem o culpado por inocente. Estou citando passagens da Bíblia. Eu sou um papagaio, não é Márcia falando. São coisas que está escrito na palavra de Deus, amém? Deus não tem um culpado por inocente. Então eu ouvi a voz de Deus irada puxando a minha orelha por causa de coisas que eu achava certa, mas Ele estava me dizendo que estava errada. Isso é você estar com a tua lamparina acesa e ter azeite de reserva. Deus hoje está te chamando, 10 significa totalidade, para fazer parte da metade que é prudente. Seja prudente, seja sábio. Quem aceita Jesus como único, suficiente Salvador e ouve a voz dele, Jesus Cristo falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz e me seguem. Então, se Deus está falando que o que eu estou fazendo está errado e eu continuo fazendo errado, eu estou igual a parte das loucas, que até tem azeite,
até têm uma possibilidade de conseguir a salvação, mas não conseguirão. Por quê? Porque não tem reserva. E reserva nada mais é, esse azeite nada mais é do que a presença do Senhor. Que quando eu abro a mão do meu pecado, porque olha só, estou citando Bíblia, o meu pecado me afasta de Deus. Então eu preciso, quando o Espírito Santo fala para mim, olha, isso aqui é pecado, isso aqui não está legal, eu preciso tirar isso da minha vida. Que o que me afasta de Deus, eu preciso tirar. E aí eu consigo me aproximar do Rei, eu consigo me aproximar do Espírito, eu consigo encher as minhas vasilhas, ter reserva da presença de Deus para aquele grande dia. Que quando ele aparecer no céu assim, eu olhar e rir com alegria. Porque tem um mundo maravilhoso, gente. Esse Jesus coitadinho que fez um planeta e coitado, o ser humano me impediu. Eu queria tanto fazer um lugar onde as pessoas fossem felizes. E o ser humano foi lá e pecou. Esse Deus não existe, gente. Aquilo que Deus pensou em criar, em fazer, isso vai acontecer. Ele só está passando na peneira. Deus está passando na peneira. Quem vai para ele no mundo? Porque no mundo dele não entra mentira, não entra engano. No mundo de Deus, Deus está nos trabalhando aqui na terra. Deus está nos limpando para morar nesse mundo. Não adianta eu ser 171 e querer morar no mundo de Deus. Não adianta, querido. Beijo na alma. Fui.